Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Alexandre Montemento e eu venho trazer mais um assunto para vocês hoje, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, inclusive os irmãos que estão dentro da igreja. É um assunto bastante polêmico, mas vamos lá o que nós conseguimos discernir através desse assunto aqui. A pergunta que não quer calar. As pessoas perguntam muito sobre isso e têm bastante dúvida sobre esse assunto. Demônios, o próprio Satanás, podem aparecer, eles podem ser vistos ou podem se materializar fisicamente aqui, diante dos olhos das pessoas, dos nossos olhos físicos aqui? O que você acha? Porque tem bastante relatos, bastante pessoas que relatam que vê demônios, né? Que vê sombras, que vê fantasmas dentro da própria casa. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, o que nós podemos ter uma análise aqui juntos sobre esse assunto. Que eu sei até agora, pelo que eu analisei, estudei, busquei, eu nunca vi a Bíblia falar que algum fato aconteceu de algum demônio se materializar, né? Existem algumas visões de algumas igrejas que a primeira materialização de Satanás foi lá no jardim do Éden com Eva, mas a gente não entende dessa forma. Não foi bem assim, né? Mas tem segmentos que tem essa visão. A Bíblia não tem base para isso. No momento algum ela fala essa possibilidade de materialização demoníaca. O que tem sido vivenciado é o que está na Bíblia. As pessoas apenas deram brechas e foram dominadas por demônios. É só o que a Bíblia fala. Né? A palavra de Deus revela que os anjos, sim, os anjos bons, eles podem se materializar. Eles podem tomar uma forma humana. Eles faziam isso. Em Gênesis fala sobre isso. A materialização dos anjos acontece sempre quando Deus tinha uma missão, né? Mandava os anjos descer à terra. Deus permite esse fato, de fato. Permite tanto os anjos aparecer fisicamente, como espiritualmente, numa visão que pode ser vista fisicamente. O anjo pode estar ali só aparecendo espiritualmente, mas em presença física, mas não materializado. Existem essas duas formas de um anjo aparecer. Eu vejo testemunhos aí na internet de pessoas que vê anjos disfarçados de pessoas. Amados, isso não existe. Tá? Deus não precisa se disfarçar. Anjos não precisam se disfarçar. O dia que um anjo aparecer na tua vida, ele vai aparecer como anjo. Tá? Ele não é enganador. Deus não é enganador. Eu vi um testemunho de uma irmã aí na internet, no YouTube, aí, que estava na igreja orando e um irmão chegou do lado e de repente deu uma Bíblia para ela e fez os gestos que ela faz quando ela ora. E ela teve certeza que aquele. E de repente o rapaz virou as costas e saiu da igreja. Ela teve certeza que era um anjo. Amada, se fosse um anjo, ele ia se apresentar para você. Ele ia aparecer somente para você. Ele não ia aparecer em público para todo mundo, disfarçado de ser humano. Eles não precisam fazer disso. A não ser que você subestima a capacidade de Deus e a inteligência dos anjos. Vamos ser reais. Deus permite que eles se materializam. Até hoje isso acontece. Depende do que você acredita. Ali em Salmos, no capítulo 91, no versículo 11, é bem conhecido, né? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Mas por que nós não vimos anjos frequentemente? Difícil ver um anjo aparecer. Eu vou explicar isso para vocês. Eu digo que nem queiram ver anjos. Os demônios você repreende, eles saem. Demônios você não vê, não aparece. Tá? Mas se aparecer um anjo na tua frente, você desmaia na hora. O ser humano não suporta o tamanho da força, do poder da glória. Imagina, de um anjo apenas. Vários relatos na palavra de Deus falam que quando anjos apareciam para certas pessoas, elas desmaiavam, elas eram acordadas novamente pelo anjo. E o anjo novamente falava para a pessoa que ele era um anjo enviado do Senhor, que era para ele ser forte e não desmaiar de novo, né? Ele, o irmão, outras pessoas que teve vários relatos, né? A glória é muito grande. Teve fatos que a pessoa desmaiou mais que uma vez, né, na presença de anjo. Não é fácil ficar ser forte na presença, dependendo da glória e do estado de espírito que você tiver preparado. Os humanos, nós somos fracos, né? Imagina se os anjos ficassem aparecendo no mundo físico aí. A humanidade iria se chocar. Deus tem esse cuidado de se manifestar na vida das pessoas materialmente, de se materializar na vida das pessoas, porque quando isso ocorre, uma materialização da parte de Deus, maravilha. O ser humano ele pode ter um transtorno psicótico com isso, pode afetar. Deus tem muito cuidado com isso, inclusive os anjos. Você sempre vai ser alertado, vai ser preparado. Nunca vai aparecer um anjo te dar um susto dentro do teu quarto.
com uma luz acesa e falando com você. Ele vai vir provavelmente no momento que você vai estar preparado ou mais espiritualizado. Depende do seu nível espiritual, do que você crê e acredita, tá bom? Mas é como está na Bíblia. É até nos dias de hoje. Os anjos se materializam, se manifestam quando Deus dá ordem. Eles te guardam, eles te protegem, né? Isso ocorre da mesma forma. Nada mudou. O que mudou foi a fé dos homens. Nós somos fracos. Nós temos um corpo carnal, um corpo material, um corpo feito de terra, de pó. Nós não conseguimos suportar o esplendor de Deus, o esplendor angelical. Daniel 8:27 fala assim: e eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente por alguns dias, pois me levantei e tratei dos negócios do rei. Porém, continuei espantado acerca da visão e não havia quem a entendesse. Daniel teve uma visão, ele não conseguiu entender. Foi muito forte essa visão para ele. Ele não conseguiu compreender para poder discernir. Ele chegou a adoecer. Quando a gente se submete muito ao nível espiritual muito alto, tem que cuidar. É muito risco para a tua vida. Por exemplo, Jesus sofria bastante com isso. Ele passava bastante fome, ele emagrecia bastante. Jesus, bom, todo mundo queria que Jesus comesse, né? Porque ele não comia. Ele sempre queria estar mais em espírito do que carne o tempo todo. Hoje, se falar em fazer 3 dias de jejum, aí ficam todo mundo louco. Imagina. Quanto mais jejum você fazer, meu irmão, mais espiritualizado você fica, mais você se aproxima de Deus. Mas tudo tem um limite, né? Não vai no nível da loucura. Tem que ter um certo cuidado e um conhecimento, tem que estudar bastante, tem discernimento também. Tem que ter sabedoria para fazer as coisas de Deus. Porque se você vai sem ter sabedoria, vai pelo teu entendimento humano, se prejudica. Né? Pode se prejudicar. Que nem a própria palavra de Deus fala, a letra mata, né? O espírito vivifica. Tem que ter esse certo cuidado, né, meu irmão? Então, vamos lá. Devido a esse fato da Bíblia que os anjos se materializam, Deus materializou a sarça ardente, materializou o mar vermelho se abrindo, materializou a água saindo da pedra lá, o povo tirou do Egito, né? O povo de Deus materializou o maná caindo do céu. Devido a isso, quem não tem conhecimento tem a dúvida também. Então, demônios eram anjos, então eles também podem aparecer. Essa é a pergunta que cerca a cabeça de muitos irmãos. Então, será que eles podem se materializar? Vamos ver o que a gente encontra na palavra de Deus para ter essa resposta. Vamos lá no livro de Lucas, capítulo 11, 24 e 26. É bem conhecido também essa passagem. É a parábola da casa vazia. Vamos ler. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. E não encontrando, diz: voltarei para a casa onde saí. E quando chega, encontra a casa varrida em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Entendeu? Conclusão. Satanás, o diabo, ou nem demônios têm o poder de se materializar fisicamente. Eles perderam essa autoridade. Quando eles deixaram de ser seres divinos, né? Quando caíram, perderam a forma angelical. A palavra relata que se tornaram seres horrorosos, né? Horrendos, chamados de demônios, se tornando seres limitados do poder. Pois Deus não permitiu continuar com os mesmos poderes, né? Já pensou? Os demônios com os mesmos poderes dos anjos seriam uma guerra terrível, né? Já é uma guerra. Mas eles são seres celestiais também, mesmo que demônios, eles têm poder espiritual. Eles são seres espirituais, né? Não tem como tirar isso. Então Deus acabou submetendo eles sob leis espirituais, determinadas pelo próprio Deus. Somente Deus tem o poder de materializar o mundo espiritual no mundo material. Inclusive dando permissão para os anjos aparecerem na forma física. Tanto como visão, né? Como eu falei antes, materializando nas suas aparições, ou sendo visões espirituais, visíveis aos nossos olhos físicos humanos, mas no plano material. Ou seja, um anjo consegue aparecer à sua frente, sim, ele está materializado. Você consegue ter a mesma visão que Jesus teve lá no monte. Os discípulos, quando ele viu Elias e Moisés na visão conversando com ele, os discípulos que enxergaram a mesma visão com Jesus, Deus permitiu que eles vissem para serem testemunha posteriormente daquela visão. Eles enxergaram, tanto que Pedro achou que era real aquela cena. Né? Isso distorce muito o cristão hoje, essa cena. Mas ela tem uma outra história por trás. É outra realidade. Aquilo apenas foi uma visão motivacional para Jesus.
para que ele tivesse que fazer o que ele precisava fazer. Deus deu um refrigério ali para Jesus naquela hora. Enfim, então uma visão espiritual, à vista, a olhos materiais, carnais. Isso acontece, tá? E também acontece do anjo se materializar fisicamente na tua frente, aparecer como um anjo. E não espere que o anjo vai ter uma forma de uma pessoa que nem você. Um anjo é um ser celestial, um ser diferente. Não é tão bonito que você pensa, é capaz de você se assustar. Mas tem uns anjos que são mais... Os que mais eles interagem com a humanidade são os anjos mais normais, né? Mas não é bonito nem a gente pensa. E outra coisa, anjos não têm asas. Não tem aquela golinha na cabeça, tá bom, pessoal? Não acredito nisso. Serafim, querubim, sim. Tem 2 asas, tem 4 asas, né? Aí por diante. E sim. Então, no entanto, pessoal, amigos, irmãos, fique tranquilo que você nunca vai ver um espírito, um fantasma, um demônio na tua vida. Pois até hoje ninguém viu. E se alguém afirmou ter visto ou que vê, ajude essa pessoa. Procure urgente um psicólogo, um psiquiatra para essa pessoa. Porque ela pode estar precisando de ajuda. Pois existem doenças que causam esse tipo de coisa na pessoa, sabia? A maior parte dessas visões são sinais iniciais indicativos e alertas do nosso cérebro. E a pessoa poderá estar desenvolvendo uma grave doença pela frente. Por exemplo, a esquizofrenia. Ela gera os traços. A pessoa começa a ter flashes na memória, começa a enxergar coisas. São os princípios dos traços, chamados traços de esquizofrenia que a pessoa tem. Então ela tem que procurar uma ajuda profissional para buscar entender o que está acontecendo. Tem outras doenças também, por exemplo, surtos psicóticos, alucinações, uso de bebida alcoólica, drogas. Isso gera tudo esse tipo de alucinação. A pessoa enxerga coisas. Eu sempre falo, né? Antes de você ficar enxergando coisas ou pensar que vê o que é tudo espiritual, procure antes ajuda profissional capacitada. Procure um médico, um profissional na área, psicólogo, psiquiatra, para receber um tratamento. Pois são profissionais que Deus capacitou, deu dom para eles cuidar da gente, cuidar de pessoas aqui na Terra. E não achar que é tudo espiritual, ficar preso nessa ideia e não procurar ajuda, é o que o diabo mais quer. Que você acredita que seja espiritual e você surte da tua cabeça. Aí os demônios tomam conta mesmo. Porque eles já estão usando tua mente para fazer você acreditar que esses traços de esquizofrenia, essa doença que você está vendo, é demônios. Você fica medo. As pessoas chegam a se esconder dentro de casa. Não sai de dentro de casa com medo. Bota cortinas na janela com medo, tem bicho olhando para eles. Sente arrepios e acredita que tem uma presença ruim, né? E tem mesmo. Porque você está tendo algum problema físico e os demônios estão potencializando isso. Eles se aproveitam, são invasores, eles são covardes. Eles aproveitam todas as tuas falhas, as tuas brechas para entrar e potencializar isso na tua vida para você achar que realmente é demoníaco espiritual. O diabo é o pai da mentira e demônios é só enganação. Eles tentam enganar o tempo todo as pessoas. Inclusive, a maioria das doenças são enganações, né? Eles potencializam na cabeça das pessoas. Tá, mas então, tudo que acontece de ruim é culpa dos demônios. Essa dúvida também paira na cabeça dos crentes, principalmente os novos convertidos. Primeiramente, tenha em mente, nunca, jamais um demônio vai se materializar. As leis espirituais estabelecidas por Deus delimitam as ações demoníacas. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Imagine comigo. Já pensou se os demônios pudessem materializar? Pense comigo. Como não estariam hoje, que é cheio deles? Cada coisa atua na esfera que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Por exemplo, aquela legião que saiu daquele homem que Jesus libertou ele lá no cemitério, eles pediram para Jesus tirar do homem e mandar para uma manada de porcos, né? Lá em Mateus fala, Mateus 5, se não me engano, Mateus 5, 5:12. Os espíritos, né? Seja qual for a espécie de demônio, espírito, eles não se materializam, eles apenas usam as mentes das pessoas. Eles estão num plano espiritual, eles não estão aqui do lado, aqui atuando aqui do lado, mexendo com você, cutucando o teu corpo. Eles estão lá atrapalhando a tua mente à distância, atuando na tua vida. Eles são seres superiores, seres poderosos. Não se deve mexer nem procurar isso na tua vida, nem querer saber. A única coisa que você tem que fazer é o que Jesus ordenou. Apenas repreenda, em nome de Jesus. Só isso. Não fica achando que você é o super-homem, porque você é crente querendo enfrentar o diabo. Não. Apenas repreende e resiste. Ele vai fugir. Porque o diabo não fica tentando aonde ele não consegue. Tem influência. Agora, se está tendo influência, porque a gente permite. A pessoa está permitindo, está abrindo brechas para ele.
Então, eles só atuam na mente humana. Eles entram espiritualmente na mente, que faz todo o trabalho do teu corpo. Quando a pessoa tem uma convulsão, por exemplo, é tudo manifestação, a maioria é manifestação demoníaca. Atinge o teu sistema nervoso central, porque teu cérebro está em surto, tá dominado por demônios. Então eles não se materializam, eles apenas usam as mentes humanas para se incorporar, tá bom? Eles entram através da porta que você abre. Outra dúvida que a maioria tem, eu vou tocar nesse assunto, essa dúvida todo mundo tem, pessoal. Os demônios, eles podem mexer objetos, mover, por exemplo, panelas, vassoura, etc. O que você acha, meu irmão? Você acredita que demônio pode mexer ali uma caneta na tua frente? Você já viu um caso desse? Irmão, eu oro a Deus para que você não acredite nisso. Tá? Demônios não podem mover objetos, como falam por aí, não podem mexer em panela, não podem mexer em nada, não faz barulho, em nada. Tá bom? Demônio não toca no material. Eles tocam no espiritual. Algumas coisas acontecem, por exemplo, a espiritualidade, a negatividade é gerada. Tem um certo campo, uma frequência que atinge equipamentos que usam certas frequências. Isso é um outro assunto, uma outra hora. Pode queimar algumas coisas, pode ter influência assim maligna dentro da tua casa, pode agir ao redor da tua vida, destruir várias coisas, né? Tanto fazer você bater teu carro, enfim, isso é outro assunto para outra hora. Demônios não mexem em nada, pessoal. Imagine comigo. Já pensou se demônios tivessem o poder de movimentar alguma coisa? Pense na tua casa, tem uma faca em cima da mesa. E o demônio queria matar você, aquela faca sai correndo atrás de você. Querendo te esfaquear. E aí? Ou tem uma espingarda, ali a espingarda começa a levitar e dá um tiro na tua cabeça. Claro que não. Não existe. O que os demônios podem fazer e fazem, atuam, é usar os homens, usar o ser humano, entrar na mente com as tentações malignas, por exemplo, fazer uma pessoa matar outra por influência maligna. Depois que a pessoa comete uma besteira dessa, a pessoa se arrepende, ela vai pagar o preço, vai sofrer na prisão, porque ela vai cair em si de novo. Ela foi cega espiritualmente por demônios, teve a atuação de demônios na vida dela. Veja o que Paulo falou com relação a isso. Você tem que ter muito cuidado para lidar com essas coisas, tem que ter uma cobertura pastoral, tem que ter um suporte de quem tem entendimento, experiência para lidar com isso. Por isso eu sempre falo, procure um líder espiritual para você se abrir, para você buscar direção, um incapacitado. Olha o que Paulo falou lá em 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Né? Então, transfigurar-se não é o mesmo que transformar-se. A transfiguração fala da mudança de caráter. É como uma pessoa ruim se fizesse de boazinha. Você pode se perguntar, mas tem pessoas que vê demônios? Deus pode fazer com que algum crente veja demônio, mas não de forma física, a ponto de tocar. Tem pessoas que têm visão espiritual, elas têm um discernimento, entendimento, elas não vão olhar diretamente o demônio que está atuando na vida da pessoa, naquela casa, naquele casamento, mas a pessoa que tem um discernimento, ela vai ver um demônio atuando ali. Ninguém sabe o nome de demônio qual que é. Esses que tem nome foram tudo dado por homens, tá? Eles não revelam seus nomes, nunca é revelado, não revelam, eles escondem. Anjos sim, anjos têm os nomes revelados, mas demônios, Mamon, por exemplo, que botam, isso são nomes inventados por homens, tá bom? Demônios não têm nomes, não revelam os nomes dele. Então, transfigurar-se não é o mesmo que transformar-se. A transfiguração é uma mudança de caráter, como uma pessoa ruim se faz de bonzinha, né? Tem pessoas que vê demônios? Tem sim. Tem a pessoa que tem a visão espiritual que pode discernir que tem, mas não que vai ficar enxergando um demônio da casa ali se mexendo. Ele vai sentir a presença ali, ele vai discernir, ele vai ter um entendimento, sabedoria, conhecimento de Deus, a capacidade e a visão espiritual de ver qual está atuando e qual área que ele está atuando. Tem pessoas que têm esse dom, né, permitidas por Deus. Mas não que você vai achar que é um demônio você vai lá procurar. Né? Tem que ter cuidado isso. Você tem que ser uma pessoa preparada. Isso pode fazer com que as pessoas tenham esse dom. E não de forma física, a ponto de tocar, ver o demônio, pegar ou sair batendo nele. O mais engraçado é os que vão além das visões espirituais reais, né? Os que enxergam o chifre em cabeça de cavalo, os que vê o diabo tridente na mão, que vê o diabo pegando fogo lá, os chifres, tudo daquele
jeito de cinema, extremismo terrível. Chega a ser prejudicial. Todo mundo tem uma imagem do diabo. E tem aqueles que gostam de entrevistar demônios também, né? Perguntam, como é que é teu nome? Onde é que você veio? O que você tá fazendo aí dessa pessoa? Eu fico meia hora entrevistando ali. Cara, cada um, né? Mas o que Jesus mandou? Expulsar. Lá em Marcos fala isso. No livro de Marcos 16 fala isso. Então os demônios, eles apenas se utilizam do corpo humano que dá lugar. Como no caso dos endemoniados, né? Conhecemos no Novo Testamento o Gadareno, a Maria Madalena, o lunático, etc. Precisamos entender também que nem todas as coisas estranhas que acontecem no ser humano é uma possessão. Uma pessoa pode estar em estado de depressão, pode estar passando por uma depressão sem precisar estar possuída, né? Existem problemas de saúde que são simplesmente resultado de uma consequência do estilo de vida. Por exemplo, uma pessoa fumante, uma pessoa que fuma, pode ser afetada por um tumor, né? Um câncer na garganta, um problema no pulmão, um enfisema pulmonar. Uma pessoa, por exemplo, que come muito doce, ela pode adquirir diabetes. Nem tudo é demônio. E aí onde entra a atuação, onde entra o dom de discernimento. Você tem que ser realista. Não adianta botar tudo culpa no demônio, sendo que você está sendo culpado. Você está simplesmente inventando uma desculpa. E muitos me perguntam, um crente, irmão, um crente pode ficar possuído? Claro que pode. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo em Efésios 4. Se você dá lugar ao diabo, com certeza você pode ser o crente mais santo que tiver. Você vai ser possesso, sim. Mas um crente salvo é lavado e remido no sangue de Jesus, né? Ele vive em perfeita comunhão com ele. Jamais será alvo de um ataque demoníaco, né? Ele foge totalmente o entendimento que um cristão verdadeiro tem, né? Ele sabe da regra. Ele sabe da norma. A não ser que ele se entregue mesmo para a vida. Mas a palavra fala, né? 1 João, capítulo 5. Deixa eu procurar aqui. Fala. 1 João, capítulo 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ok? Agora, se esse crente sai da presença de Deus e se envolve com as trevas, aí sim, ele vai ser uma presa fácil pro diabo. Judas, por exemplo, tinha acabado de tomar a Santa Ceia e deu lugar pro diabo. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração dele, que fosse trair Jesus. Aquele pouco tempo que Satanás atuou nele, Jesus falou, Jesus viu, né? E deu o recado pro próprio Satanás. Aí faz o que tem que fazer. Tá no livro de João, isso. Então, o que nós devemos fazer? Precisamos estar sempre vigilantes em todo o tempo. O mesmo aconteceu com Pedro. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Marcos 8,33. Às vezes não é necessariamente a pessoa estar possuída para ter certeza de uma investida maligna na vida do cristão, né? Se não vigiamos, podemos ser usados por maligno, sim, mesmo estar sem estar possuído, para acabar fazendo plano demoníaco, plano de Satanás. Ele quer atrapalhar. Muitas vezes nós não estamos sempre vigilantes e acabamos abrindo brechas e falhando. Nós somos fracos e falhos. E Satanás, ele é timanhoso, ele é muito astuto, quer dizer, muito inteligente. Ele sabe fazer pegadinhas para fazer você cair. Então toda hora ele está armando o laço do passarinheiro na tua frente. Vigia, irmão. Tem que vigiar. Está sempre em oração. Sempre oração, sempre vigiando. Porque se a gente não vigiar, a gente pode ser usado pelo maligno para acabar fazendo os projetos dele. Uma mentirinha ali, uma invejinha ali, lá, falar mal do pastor, ou do irmão da igreja, ou de qualquer outra religião, qualquer outro crente, né? Comprar com a intenção de não pagar. Que Deus tenha misericórdia e guarde as nossas vidas disso, né? De servirmos o reino das trevas. Então tem que vigiar, meu irmão.
Então o conselho não é só função pastoral expulsar demônios. Não é só função pastoral. Nem dirigentes dos ciclos de gerações, nem aquele irmão que você acha que é mais poderoso que você. É o dever de todo cristão. De todo mundo. Não existe o dom de expulsar demônios. Não existe, ninguém tem o dom de expulsar demônios. O único meio é você estar em comunhão com Deus, em jejum e oração, muita oração. E no nome de Jesus, você tem poder e autoridade sobre tudo esses demônios para expulsar. E não pode brincar que essas coisas são sérias. A Bíblia conta um caso que um demônio deu uma surra em 7 homens, né? Foram lá tentar exorcizar o demônio. Você sabe isso, está lá em Atos 19. E alguns demônios que são mais terríveis e resistentes que só coração e jejum pode expulsar. Tem muito demônio feio. Tem hierarquia demoníaca. Tem demônios que você repreende, tem demônios que você vai ter que... Lembra quando chegou aquele homem e falou, reclamou para Jesus lá que os discípulos oraram lá e não deu a cura para o filho dele? Jesus ficou meio revoltado, né? Falou, não tem jeito, se não for pelo jejum e oração, você não tem autoridade para fazer isso. Então nem tente querer se meter com o demônio, mexer com isso, tentar repreender um demônio, se você não está preparado psicologicamente, fisicamente, né? Não tem sabedoria, entendimento, discernimento, nem nível espiritual para fazer isso. Não faz. Tá? Não faz. Porque isso vai se voltar contra você. Meu. Primeiro aprenda, busque, conheça, estude bastante. Quando Satanás e seus anjos caíram, eles sofreram uma deformação. Ezequiel 28 fala. Eles perderam suas formas angelicais, tornando-se criaturas hediondas e horríveis. Em Ezequiel 28, 19 fala, chegaste a um fim horrível. O texto Lucas narra que essas criaturas estão à procura de corpos humanos para se tornarem hospedeiros, fazendo desses corpos verdadeiras oficinas de coisas maléficas. Eu acredito que esses anjos maléficos não podem se materializar, pois não iria usar tanto esforço para se tornar um corpo. Se pudesse, né, quando quiser tomar corpos, entrar em qualquer pessoa, é o que fazem hoje, né? Seria nesse caso de automaterialização muito mais fácil para o demônio pegar um corpo humano e aberto para eles entrar e arrasar com a pessoa, do que eles mesmos terem um corpo próprio e se materializar. Não tem lógica, né? Nunca ninguém leu a Bíblia aqui. Um anjo bom tomou posse de corpo humano. Mas se quisesse se materializar em forma de varão, mas que se materializava em forma de varão, forma de homem. Por isso, outro lado, os demônios estão sempre procurando um corpo para cumprir as suas maldades, para cumprir os seus propósitos de destruição dos planos de Deus na vida humana, deixando sempre a impossibilidade de se materializar. Demônios não se materializam de forma nenhuma. Não aparece. Não vê. Você pode sentir, pode ter temor, você pode imaginar, você pode achar que viu. Entendeu? Você pode achar que viu. Traços, sombras. É demônio, sim, verdadeiro. Estão agindo. Mas não eles estão ali. Eles estão fazendo você ter esse tipo de sensação, intuição. Eles estão enganando você. Os demônios são chamados de espíritos imundos. E aparece sempre entrando no corpo das pessoas. Não aparece com o corpo próprio. Isso é o que chamamos de possessão demoníaca, né? Não me lembro de ter visto na escritura alguma ocorrência de possessão diabólica. Satanás é o único chamado de diabo, além do caso de Judas, né? Quando ele entrou em Judas. Mas não se materializou. E a influência que teve sobre Pedro quando foi repreendido por Jesus. Mas eu não me preocuparia muito com essa possibilidade de Satanás e os demônios aparecer na forma humana, a fim de enganar a gente, enganar os humanos. O diabo não precisa disso para realizar o seu projeto, né? a sua função, a sua missão. Ele conta com uma ampla e gama de possibilidade para agir como um agente secreto. Ele gosta de se escondendo. É a artimanha maravilhosa que ele usa. Que todo mundo acredita em Deus ainda. E ninguém acredita que o diabo existe. Mas agora, se você chegar na casa de uma pessoa e falar no nome do diabo, por favor, não fale esse nome na minha casa. Eles temem mais ao diabo que a Deus. Mas todo mundo acredita em Deus. E não acredita no diabo. Mas falou diabo, é pecado. É coisa feia. Não fala esse nome. Todo mundo tem pavor de falar o nome do diabo. Ele atua como um agente secreto. Ele não quer aparecer. Ele não quer se materializar na vida de ninguém.
Existe uma maneira mais eficaz, né, que é se infiltrar dentro da própria igreja, das próprias religiões, dos próprios crentes. E você vive preocupado com as manifestações que ocorrem, né, fora, nas religiões que são satânicas. Você tem medo de religião satânica, né, de Cepelita, de pombagira, que fica em terreiro girando. Você tem medo daquilo ali? Acha que aquilo ali é coisa ruim, meu irmão? Aquilo ali é apenas uma distraçãozinha pro diabo tá atuando na vida das pessoas. O feio tá oculto. O feio tá oculto. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum passar no meio do terreiro de macumba, conversar com um macumbeiro, pra mim não me afeta nada. É insignificante aquilo lá. Agora, se pra você é poderoso aquilo lá, meu irmão, puxa vida, que pena. Deus que abençoe e cuide de você. Uma religião satânica, adoradores de Satanás, você acha que o diabo tá dando bola pra esse pessoal? O diabo não quer nem ver. O diabo quer outras pessoas. Ele quer destruir outras pessoas. É ingênuo isso, pensar isso. É insuficiente achar que o diabo é assim. Eles estão subestimando o Satanás. Um dos seres mais inteligentes criados, mais poderosos criados. Astuto. Né? Astuto. Um dos anjos mais astutos. Tanto que se tornou contra Deus. E se virou contra Deus. Né? Acreditar que ele é aquele diabinho de chifrinho, vermelhinho, que pega fogo no inferno, que ele tem um tridente na mão e que tem um rabinho com aquela flechinha na ponta. Tá bom? Vai pensando nisso aqui, espeta o garfinho nas pessoas. A palavra de Deus, ela não fala pra gente, ela não exorta nós o tempo todo a fugir. Eu não vejo momento nenhum a palavra exortando, pedindo pra alguém fugir do diabo. O que é pregado aí? Gente, a palavra não fala pra nós fugirmos do diabo. De um jeito tão previsível assim, né? A ordem é resistir ao diabo, repreender, resistir. Ele fugirá de vós. Mas uma coisa que a palavra de Deus alerta, meu irmão, e você tem que prestar muita atenção nisso que eu tô falando, é que a palavra, o tempo todo ela fala sobre as aparições e as atuações de Satanás como alguém do bem, como um lobo em pele de cordeiro, não é verdade? A palavra alerta muito sobre isso. 2 Coríntios 11, 14 ao 15. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim de que os quais será conforme as suas obras. Amado, né? O próprio Satanás, ele se faz de anjo para estar no meio dos anjos. Quantas igrejas, quantas religiões por aí juram que receberam as suas sãs doutrinas de anjos, né? De anjos de luz. Quantos ministros do evangelho que apresentam hoje nas igrejas, programa TV e rádio, como certos e justos justiceiros, contra o que você acha? O que você acha que o apóstolo Paulo estava alertando os cristãos lá em Corinto? Contra religiões que adoram Satanás fantasiado de um anjo das trevas, de ministro dele. Não de gente que pintam ele preto de vampiro e lobisomem. Paulo o tempo todo estava alertando sobre isso. É claro que não fala momento algum sobre essa gente boba aí ficar atrás de Satanás. Entendeu, meu irmão? É complicado. Tem que ter muito conhecimento, muito discernimento, entendimento, para não se deixar enganar. Porque o Satanás engana. Ele mente. Ele é o pai da mentira. Ele emula a mentira. Ele distorce a verdade, distorce a própria mentira, fazendo você cair na pegadinha dele. Nunca se esqueça que a maneira mais tânica que o diabo usa de se manifestar do que com uma Bíblia na mão é esse tipo de aparição que você deve se guardar da forma que ele se manifesta, de forma cordeirinho. É isso que você só conseguirá ver e entender e discernir quando estiver acontecendo, quando você tiver dependência e maturidade e o Espírito Santo estiver atuando na tua vida. Você estiver andando em obediência à palavra de Deus. Você está entrando no processo cada vez mais de santificação. Você começa a ter maturidade, desenvolvimento espiritual. Você começa a receber os alertas toda hora. Deus te avisa do laço do passarinheiro. Ele te avisa de toda armadilha. Quanto mais você crescer, desenvolver, conhecer, buscar Deus, mais capacitado você vai ser.
Então, só tem um jeito de você escapar disso, das armadilhas, porque você é um chamado, você é escolhido, você vai sofrer toda essa maligna na tua vida. Mas se você crescer e tiver um passo à frente disso, porque Deus vai te levar um passo à frente, você estando com Ele, você não se preocupa com isso, segue a tua vida cristã feliz, meu. Tá? Segue a tua vida cristã feliz. Mas toma cuidado. Você é novo na fé, ou você, pastor, que não tem o olho aberto, está buscando discernimento, entendimento, tem outra visão em relação a isso, né? Cuidado, muito cuidado, porque o Satanás, ele atua dentro das igrejas, tá? Não é que a casa do pai lá não tem dentro daquele prédio uma ação demoníaca, tem sim. Tá? Deus atua, o Espírito Santo atua, mas Satanás também atua, ele entra. Todas as vezes que nós vemos o diabo tentando enganar alguém na palavra de Deus, é em oposição à palavra de Deus. Para tentar introduzir nela uma distorção. O que acontece nas religiões? A palavra diz que a palavra ela se confronta, né? A palavra é perfeita, ela não se confronta. O que está se confrontando, que está distorcendo a palavra é vocês, homens, que estão no controle e não estão buscando discernimento e entendimento direto de Deus. Tá bom? Quando você espera vir do Senhor e não toma suas decisões para você ter um entendimento sobre aquilo que você está lendo, espera no tempo de Deus, você vai receber. Mas agora, não adianta você sentar meia hora do culto ali, você pegar 3, 4 versículos e subir o púlpito para pregar, meu irmão. Lá Deus pode chegar e te falar outra coisa. Então não projeta Deus. Não faça, não desenhe em Deus. Entendeu? Só aguarda em Deus. O tempo de Deus não é o teu. Só crê que na hora que onde você tiver que estar, você vai estar. O que você tiver que fazer, você vai estar fazendo. Porque lá no mundo espiritual já está tudo pronto. Deus já desenhou o teu caminho. Agora você só tem que cumprir aqui. Tá? Agora, se você quer fazer os seus próprios caminhos, você não vai estar fazendo os caminhos de Deus. Se você quer fazer a tua própria pregação, se você quer falar tudo do teu jeito, ter o teu próprio entendimento, discernimento sobre a palavra de Deus, você não busca de Deus isso, você não está fazendo a vontade de Deus. Você vai estar fazendo a tua própria vontade, tá bom? Busca Deus, busca a direção do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o reino de Deus. No mais, tudo vos serão acrescentados. Tá bom, meus queridos? Fico por aqui. Um forte abraço, que Deus abençoe. Obrigado pela companhia.